Senhoras e senhores deputados, vamos então dar continuidade à nossa reunião com a audição ao professor Fernando Medina, no âmbito da proposta de lei número 72 do Governo, e iniciamos com, desde que já agradeço a sua disponibilidade para estar nesta comissão, para dar os seus contributos e esclarecimentos para que as senhoras e senhores deputados possam contribuir para a melhoria desta proposta de lei. E dou a palavra à senhora deputada Andreia Neto, do PSD, dispõe de até 7 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Dr. Fernando Medina. Permita-me, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade para participar nesta audição que trata precisamente da apreciação na especialidade da proposta de lei que aprova a nova Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas. Sr. Doutor, há reformas que se discutem apenas no plano jurídico, mas eu creio que esta não é uma delas. Esta é uma reforma com consequências muito concretas na forma como o Estado executa investimento, na forma como o Estado concretiza políticas públicas, na forma como o Estado gera fundos europeus e também na forma como o Estado responde àquelas que são as necessidades dos cidadãos e das empresas. Não creio que esta seja uma discussão entre quem quer mais controlo e quem quer menos controlo, porque todos nós queremos um Estado escrutinado, transparente e responsável. E, portanto, do meu ponto de vista, a verdadeira questão é outra, é saber se o modelo atual continua a responder às exigências da administração pública ou se, efetivamente, chegou à altura de modernizar este mesmo modelo. E é precisamente por isso, Dr. Fernando Medina, que a sua presença nesta comissão, no âmbito da discussão na especialidade desta proposta de lei, assume especial relevância. Porque o Dr. Fernando Medina conhece esta realidade, quer enquanto antigo Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, mas, e sobretudo, enquanto antigo Ministro das Finanças, funções nas quais acompanhou diretamente a relação entre a administração pública e o próprio Tribunal de Contas. Dr. Fernando Medina, ao longo, nós já realizamos neste âmbito várias audições, ouvimos posições distintas sobre esta proposta, mas parece existir um consenso político ao longo e no curso das nossas audições. É que todos nós defendemos um Tribunal de Contas independente, com um controle financeiro rigoroso, transparência na utilização dos recursos públicos e responsabilização quando existam ilegalidades. E, portanto, é neste contexto que gostava de aproveitar a sua experiência governativa e a sua presença aqui hoje para ouvir algumas reflexões sobre alguns aspectos que considero centrais e cruciais para o desenrolar dos nossos trabalhos e para a nossa reflexão. A primeira questão era para lhe perguntar se, enquanto Ministro das Finanças, teve de assegurar a execução de investimento público, de fundos europeus e despesa do Estado. E a questão era, da sua experiência, se considera que o modelo atual de fiscalização prévia continua a responder às necessidades da administração pública ou se, por outro lado, entende que esta reforma permite alcançar um melhor equilíbrio entre o controle financeiro, entre a capacidade de execução e a sua responsabilização. Uma segunda questão, o Dr. Fernando Medina tem defendido que o Tribunal de Contas não deve substituir-se aos decisores públicos na apreciação do mérito ou da oportunidade das decisões administrativas. E, portanto, perante esta afirmação, perguntava-lhe se considera que esta proposta do Governo contribui precisamente para clarificar esta fronteira, reforçando em simultâneo aquela que é a segurança jurídica dos decisores públicos e a própria autoridade do Tribunal de Contas. Uma terceira e última questão, para dizer, Dr. Fernando Medina, que ao longo destas audições ouvimos também posições diferentes sobre aquele que será o impacto da reforma no que diz respeito ao combate à corrupção.
e gostava de lhe perguntar se concorda que o verdadeiro debate não é entre mais ou menos controlo, mas sim e verdadeiramente sobre qual é o modelo de fiscalização que melhor protege o interesse público e também, nesse sentido, o respectivo combate à corrupção, mas também e em simultâneo que previna irregularidades e assegure uma gestão mais eficiente dos recursos públicos. Dr. Fernando Medina, eu deixava-lhe estas 3 questões nesta primeira ronda. Nós estamos verdadeiramente na fase da especialidade da discussão desta proposta e é precisamente aqui que importa ouvir quem conhece a realidade da gestão pública e portanto, e nesse sentido, acolher os contributos e procurar naturalmente aperfeiçoar a proposta de lei, apresentando soluções diferentes e, sinceramente, eu estou certa que a experiência do Dr. Fernando Medina poderá contribuir para esse grande objetivo e para que este debate seja tecnicamente qualificado. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Dr. Fernando Medina dispõe de até 7 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado, Sra. Deputada. É um gosto regressar a esta casa. Eu começo por dizer que considero esta reforma do Tribunal de Contas apresentada pelo Governo uma reforma absolutamente necessária, uma reforma bem feita, do ponto de vista da sua profundidade em atacar problemas que o modelo atual tem, e uma proposta que salvaguarda na íntegra o interesse público, nas suas múltiplas dimensões. É para mim claro que o cuidado até com que esta reforma foi feita consegue atingir uma coisa que nem sempre se consegue atingir, que é uma reforma que tenha profundidade necessária para atacar problemas sistémicos que o nosso país tem, mas ao mesmo tempo fazê-lo com a ponderação de assegurar que se reforçam os instrumentos de controle e de garantia pública. E por isso eu concordo com o que a senhora deputada diz, não há aqui nenhuma antinomia de objetivos, porque a proposta assim o assegura, como irei procurar demonstrar. O primeiro aspecto a salientar desta proposta é o facto de ela reconduzir as instâncias ao seu campo da ação constitucional. Para aqueles que têm acompanhado a evolução da lei e da prática do Tribunal de Contas, é importante sublinhar que o Tribunal de Contas transforma-se numa entidade e ganha uma independência, nomeadamente relativamente ao Ministério das Finanças, há relativamente pouco tempo atrás. Pouco tempo, face à história das nossas finanças públicas. É a reforma de Miguel Cadilho nos anos 90, no final dos anos 90, que faz, no fundo, a independência até física do Tribunal de Contas. Para aqueles que não sabem, o atual Salão Nobre do Ministério das Finanças, dos locais mais televisionados do país, naqueles momentos solenes, se repararem bem, tudo quanto está naquelas paredes, seja ao nível dos quadros, seja ao nível da heráldica que ali está, ela é de um Tribunal de Contas, não é do Ministério das Finanças. Porquê? Porque precisamente aí funcionava, até à época, o Tribunal de Contas. E por isso, este movimento de grande reforma do Tribunal de Contas, que segue à nossa adesão na Comunidade Económica Europeia, é recente, e depois desse momento, vários outros momentos se sucederam, que tiveram sempre uma direção única. A direção de aumentar o poder do Tribunal de Contas, sempre sob o argumento e sobre a ameaça de que, se não se fizesse, iriam aumentar os problemas de descontrole financeiro e de aumento da corrupção. Aquilo que nós estamos a ouvir neste debate não tem rigorosamente nada de novo. E a forma como as instituições se estão a posicionar neste debate não tem nada de novo. Foi sempre no argumento
de que era preciso reforçar a dimensão preventiva contra os desvarios dos políticos maus, que a lei ganha a configuração que tem hoje. E de onde constam, aliás, expressões, muitas vezes não em artigos próprios, mas diluídas ao longo do articulado, que dão lastro ao Tribunal de Contas para verdadeiramente interferir, como interfere, na razão da decisão política. Isto é, hoje o Tribunal tem uma ação que extravasa o âmbito constitucional atribuído às instituições, através ou sustentando-se numa evolução da lei que lhes foi dando alguma margem de acomodação para um conjunto de práticas que estão completamente para além do que qualquer tribunal num país ocidental moderno tem. Aliás, por isso que nós ouvimos e lemos e assistimos com, não direi com perplexidade, porque o nosso país dá-se pouca perplexidades desta natureza. Lembro-me, quando era Presidente da Câmara, do meu colega Presidente Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, ter visto ser chumbada a criação de uma empresa municipal de cultura no Porto, isto é, uma empresa para gerir equipamentos e atividades culturais, uma realidade perfeitamente comum numa parte muito importante dos municípios portugueses. Sublinhe-se, e este é que é o ponto importante, porque essa não era a melhor forma de organizar a prestação dos serviços de cultura na cidade. Poderiam ter sido apontados outros argumentos, erros técnicos grosseiros na forma como foi apresentado. Não, o que foi apresentado não era a forma apropriada ou indicada para a organização dos serviços de cultura. Tenho, aliás, uma experiência muito clara também sobre esta matéria, em que, depois do ano 2015, cerca de 2017, quando a Câmara de Lisboa pretendeu lançar um amplo programa de habitação a custos controlados, numa fase em que o país não tinha PRR, em que a Câmara, não tendo os recursos financeiros, fomos fazer aquilo que nos pareceu normal. Vamos olhar como é que se construiu a habitação para as classes médias no tempo do Estado Novo, nomeadamente em Lisboa. Como é que foi feito? E o modelo que foi feito foi: a Câmara avança com os terrenos, pede-se o investimento privado e faz-se uma parceria entre quem dispõe dos terrenos e o investimento, e as coisas concretizam-se. No tempo do Estado Novo, o investimento privado não apareceu, foram substituídos pelas caixas de previdência, que, aliás, deu o que nós hoje ainda conhecemos na cidade de Lisboa, por exemplo, como o bairro das Caixas, na zona de Alvalade, onde nós vemos, aliás, o logotipo das várias caixas de previdência que construíram essas casas. Ora, nós fomos imitar o modelo. Imitar o modelo, a nossa proposta era que a Câmara fornecesse um terreno, que o proprietário, que o concessionário usufruísse dessas rendas mais baixas durante um período de 30 anos, e para podermos ter essas rendas mais baixas, 1/3 do valor do terreno ficava para o concessionário privado. E fizemos esta escolha por uma razão simples, porque quisemos que as concessões tivessem curta duração. Isto é, consideramos que concessões muito longas nem sempre defendem o melhor interesse público, na medida em que muita coisa muda em muito tempo. Estivemos 2 anos de um diálogo de surdos com o Tribunal de Contas, porque o diálogo com o Tribunal de Contas faz por escrito, nos termos e nos tempos que o Tribunal entende, não há nenhuma procura conjunta de se encontrar solução para o que quer que seja. O processo é chumbado. Mudando a presidência do Tribunal de Contas, em conversa com responsáveis do Tribunal, que não vale a pena identificar, procurei saber e apresentei, mas reapresentamos o modelo que temos, ou se não, tenho aqui um modelo muito simples.
que o Tribunal não levantará questões, que é eu vou fazer, em vez de uma concessão a 35 anos, com uma cedência de 1/3 do terreno, eu faço uma concessão a 80 anos e asseguro a mesma compensação para o privado. Informalmente consultados, os membros do Tribunal disseram, não, mas o plano é muito melhor. A primeira ideia é muito melhor. A primeira ideia é ter uma concessão mais curta, defende mais o interesse público. Bom, entre o início do processo, o chumbo e esta opinião, mediaram cerca de 3 anos. Acabou o mandato autárquico. E isto é feito na clara... eu peço desculpa pelo tempo, Sr. Presidente, peço só um pouco, eu já lá irei depois às outras questões, peço só um pouco de tolerância, porque isto é para expressar e dar exemplo de formas concretas como a ação do Tribunal se apropria indevidamente de um poder que não tem, do ponto de vista constitucional, que é o poder de se sobrepor à decisão política na afetação da despesa. E o primeiro ponto positivo que eu gostava de destacar é esta reforma limpar precisamente isso em matéria da legislação do Tribunal de Contas. Muito obrigado, Sr. Dr. Fernando Medina. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes do Chega. Dispõe de até 6 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar uma vez mais os senhores e os senhores deputados, dar as boas-vindas ao Dr. Fernando Medina. Já nos cruzámos nesta casa, noutras circunstâncias, enquanto deputado, enquanto ministro, e, obviamente, a sua experiência enquanto Presidente de Câmara e todas as áreas governativas onde esteve envolvido é importante neste ponto. Não obstante termos olhado para as suas declarações e não concordarmos com elas a 100%, existem questões que até poderá ser uma questão de forma, outras, no entanto, não conseguimos estar de acordo. Eu vou tentar puxar, porque o Dr. Fernando Medina tem um largo currículo, portanto vou tentar puxar ao Dr. Fernando Medina, Presidente de Câmara. E uma das questões que nós olhamos para... Nós consideramos, fazendo aqui um parênteses, nós consideramos que é importante fazer uma reforma no Tribunal de Contas, é importante reformar esta questão ou revitalizar o papel do visto prévio. Não concordamos, no entanto, com a dispensa do visto prévio em diversas matérias, não apenas pela questão que tem sido historicamente discutida do princípio à corrupção, mas também porque governar uma cidade como Lisboa e uma Câmara como Lisboa, que hoje em dia Carlos Moedas tem 1,3 mil milhões de euros de orçamento, no seu tempo creio que era um pouco menos, mas porque a lei tem sido sempre feita com o princípio basilar da igualdade e esquece muitas vezes com o princípio da equidade, porque eu já citei em todas as audições a Câmara Municipal de Manteigas e não tenho qualquer ligação a Manteigas, mas é porque é um dado que é concreto, que tem 10 milhões de euros enquanto orçamento municipal, onde a capacidade de contratação, seja em registro de outsourcing, seja outra forma para poder ter apoio jurídico, é muito inferior àquilo que tem uma Câmara Municipal com a dimensão de Lisboa, de Almada, de Louras, etc. E, portanto, sabemos que existe quase que uma inibição ao decisor em poder avançar com as decisões, passa a redundância. No entanto, sabemos também que o visto prévio tem servido muitas vezes para salvaguardar e dar algum conforto a estes decisores que acabam por estar em municípios com menos capacidade financeira e menos serviços que possam assessorar, e porque sabemos perfeitamente que uma má decisão tomada por um autarca poderá constituir de imediato, ficar na condição de arguido em diversas matérias e, portanto, existe muita inibição à decisão. Depois, para nós é evidente, e podíamos falar de um caso concreto onde o visto prévio teve uma preponderância e que aqui o Presidente de Câmara, Fernando Medina, tem conhecimento de causa, assim como o Ministro das Finanças, Fernando Medina, também tem conhecimento de causa, e que acaba por ser um papel preponderante que o Tribunal de Contas teve, nomeadamente no visto prévio, que tem a ver com o Hospital de Todos os Santos. Ou seja, que acabou por detectar um lapso que existia a nível contratual. Eu creio, não quero entrar em nenhuma, não é acusação, é nenhuma referência que seja infundada, mas eu creio que inclusive é sobre a sua tutela no Ministério que o contrato é inicialmente assinado. E, portanto, o processo vem de trás, o processo vem, salvo erro, de 2017, 2018, e depois, posteriormente, existe já sobre a tutela do Dr. Fernando Medina, o avanço dos contratos que acabam por tem uma chamada de atenção por parte do Tribunal de Contas, apesar de, creio que o visto prévio foi emitido na altura,
e hoje, mais recentemente, nos últimos meses, temos a confirmação de que existe, de facto, uma circunstância que poderá alavancar em muito o valor da obra. Pronto. Nesta questão, nós consideramos, e creio que estamos todos de acordo, que existe uma necessidade da reforma do Estado, que existe uma necessidade de terminar com alguma burocracia que tem sido uma porta de entrada à corrupção. Ela, per si, a complexidade dos processos e da administração pública atrasa muitas vezes muitos processos. O que pensamos que o Governo está a fazer nesta proposta que apresenta a Assembleia da República e que estamos aqui a discussão na especialidade, é que não reforça os meios para que o Tribunal de Contas consiga estar salvaguardado e que salvaguarde o interesse público no sentido de existirem meios suficientes para a realização das fiscalizações sucessivas e concomitantes, porque também em audição ouvi do Sindicato dos Trabalhadores do Tribunal de Contas, mesmo o Sr. Procurador-Geral da República ontem manifesta-se em relação a esta matéria da falta de meios pelo próprio Ministério Público, ou seja, nós entendemos que ao retirarmos este visto prévio, que no fundo tem funcionado, não é mais nem menos do que um processo administrativo e quase que uma instrução do processo, não existe ali uma fiscalização efetiva, não é ali que vamos encontrar o caso da corrupção, mas podemos, não tendo o visto prévio, podemos de facto permitir que a montante, as coisas não estando salvaguardadas, isto poderá ter de facto essa, e não vale a pena dizermos porque os autarcas são todos corruptos, eu não acredito que os autarcas são todos corruptos, eu também sou autarca há muitos anos e não sou corrupto, e portanto, no entanto, e se vivêssemos num mundo ideal, nem sequer existia necessidade de fiscalização nem de visto prévio, estávamos todos tranquilos, era toda a gente séria, ninguém metia a mão no que não era seu e portanto não havia necessidade nem de visto prévio nem de Tribunal de Contas e estava tudo tranquilo. A nós o que nos parece, por demais evidente, é que o Governo está a querer colocar o telhado em cima de um edifício jurídico que ainda tem algumas fragilidades, não querendo mexer na estrutura do Tribunal de Contas e não querendo reforçando os meios, porque a própria IGF diz em audiência nesta Casa que não tem meios para poder fiscalizar, nomeadamente os processos que estão no âmbito das autarquias locais. O Dr. Fernando Medina conhece melhor que eu o emaranhado de leis, perdoe-me a expressão, e a complexidade que existe na legislação, através de decretos, portarias, tudo e mais alguma coisa que está em cima das autarquias, não existindo um código autárquico, quem é eleito Presidente de Junta, e não me estou a referir às juntas de freguesia do município de Lisboa, que têm uma forma diferente e até de financiamento diferente, mas quando vamos para freguesias mais pequenas percebemos a complexidade que existe na pretensão de poder adjudicar algo. Portanto, as minhas perguntas eram, se não acha, Dr. Fernando Medina, que deveríamos, partindo do princípio que temos que fazer uma reforma mais à frente, neste momento nos centrarmos numa reforma concreta naquilo que é o próprio Tribunal de Contas em si, na questão, que não tem a ver com esta audição, mas das carreiras e na forma de poder contratar meios e recursos humanos para estarmos salvaguardados com esta matéria e que, posteriormente, então, preocuparmos com a questão do visto prévio, tendo salvaguardado que existem outros mecanismos concretos de fiscalização efetiva, para terminar, de fiscalização efetiva e que não ficamos à mercê de, porventura, não queremos utilizar o visto prévio como um aconselhamento jurídico aos autarcas, mas de maneira que os autarcas, quando possam fazer a sua decisão, o façam de forma sustentada e que o Tribunal de Contas funcione, de facto, de forma efetiva. Muito obrigado, Sr. Deputado. O Dr. Fernando Medina dispõe agora de até 6 minutos para responder. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Gosto também de revê-lo aqui nestes trabalhos. Eu acho que o Sr. Deputado disse talvez das expressões mais importantes na sua intervenção, que é a seguinte, que é o reconhecimento de que o visto prévio é um procedimento de natureza administrativa que pouco acrescenta do ponto de vista da robustez do combate ao fenómeno da corrupção ou de evitar a corrupção. Eu acho que essa sua apreciação que tem do mecanismo prévio, do visto prévio, é precisamente correta. E acho que, aliás, dos factos mais importantes que eu gostaria aqui de dar a minha opinião sobre o que tenho visto no debate, não é, de ataque a esta reforma, um dos pontos centrais da linha de ataque a esta reforma tem sido, bom, mas esta reforma vai aumentar os riscos de corrupção, se não mesmo, ela vai ser responsável por um aumento da corrupção. Isso é uma realidade que é uma falsidade absoluta.
Quer dizer, eu aliás, peço ajuda às senhoras e senhores deputados para me identificarem um único caso na vida pública portuguesa de algum único processo que nós conheçamos, não estou a dizer já com trânsito em julgado, estou a dizer em que haja notícias, ou que haja acusações, ou que haja indícios de todos os casos que nós vamos conhecendo, se algum desses casos decorre dessas pessoas terem fugido ao regime do Tribunal de Contas, se alguma desses atos teria sido apanhado por um cumprimento da lei do Tribunal de Contas, e se algum desses atos fica isento de fiscalização pelo Tribunal de Contas. É que eu não encontro nenhum. Nenhum. Todos os casos que têm vindo a público de suspeitas, e vou sempre falar de suspeitas, não estou a falar, por isso estou a tentar abranger tudo aquilo que se tem falado, não é? E que vem na praça pública, eu não consigo recordar um único que tenha alguma coisa a ver, nem que pudesse ser evitado com mais poderes do Tribunal de Contas, nem que esteja em risco deles serem aumentados o número de casos destas situações com o fim do visto prévio. Não tem nada a ver com o Tribunal de Contas. Passa completamente ao lado do Tribunal de Contas. Se as pessoas que pretendem e têm essa atitude criminosa encontram múltiplas formas de o fazer e nenhuma delas passa por qualquer mecanismo de base contratual ou por nada que o Tribunal de Contas veja. Nada. Não me recordo, aliás, de um único caso que o Tribunal de Contas ou a ação do Tribunal de Contas em sede de visto prévio ou até em sede da auditoria posterior tenha contribuído para apanhar algum fenómeno de natureza criminosa onde quer que seja. Não conheço nenhum processo. Se calhar haverá. E ainda hoje, certamente, algum responsável dirigente do Tribunal me fará chegar. Mas, quer dizer, sou um espectador atento da vida pública portuguesa. Não recordo um único. E por isso tudo isto é um argumento que tem sido aduzido pelos opositores da reforma, de forma a denegrir a reforma, exclusivamente, na minha opinião, para a manutenção dos poderes pessoais daqueles que hoje correspondem ao corpo principal do Tribunal de Contas. E se dúvidas houvesse sobre esta matéria, não posso deixar de referir aqui aquilo que considero absolutamente inaceitável numa democracia, que foi a forma como o Tribunal de Contas se posicionou neste debate. O Tribunal de Contas tem direito à sua opinião quando consultado em sede de elaboração de um processo legislativo, nos termos e nos modos que são apropriados a um órgão com a importância do Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas não tem o direito de andar a fazer política em favor do poder próprio dos seus membros. Não tem esse direito. Se alguém tivesse a mínima dúvida do quão mal está o país com o atual funcionamento, poderes e representações no Tribunal de Contas, eu creio que a forma como intervieram em todo este processo já devia ter esclarecido tudo. Devia ter esclarecido tudo. Tudo o que está a ser feito e dito é exclusivamente para a manutenção dos poderes próprios de quem está neste momento à frente do Tribunal de Contas. É só isso que está em causa. Não querem perder o poder que têm. Mas eu percebo que não querem perder o poder. É natural. Mas a questão, senhoras e senhores deputados, é esta. A Constituição atribui o poder sobre a definição da despesa pública e da forma como ela é alocada sempre a eleitos pelo povo português. Em primeiro lugar, os deputados, quando aprovam o orçamento. Em segundo lugar, aos titulares de poder executivo, quando o executam, quando decidem dentro da sua esfera a alocação concreta das verbas que o Parlamento lhes decidiu atribuir, sejam ministros setoriais, sejam presidentes de Câmara, sejam presidentes de junta de freguesia, e depois a administração pública na execução das decisões desse poder político. É que a lei e a Constituição do nosso Estado, que é muito semelhante à dos outros Estados liberais nesta matéria, é muito clara sobre isto. O titular máximo do poder relativamente às decisões de afetação da despesa pública, o titular máximo é o Parlamento português, é a Assembleia da República Portuguesa, são os senhores deputados, que, no fundo, emana essa representação e esse poder. O poder não está onde, durante estes anos todos, tem vindo a estar, por ação e por omissão,
quer pelas coisas que fazem, quer pelas coisas que não fazem, e que procuram condicionar que não se façam, num conjunto de pessoas que são cooptadas dentro da própria instituição, que não estão sujeitas a nenhum mecanismo de controle nem de fiscalização externo, nem de prestação de contas externo, e sobre o qual têm ainda mais lugares vitalícios. Eu não estou a fazer aqui nenhuma crítica pessoal a ninguém. Não, aliás, eu estarei na circunstância que está a generalidade das pessoas. Eu nem conheço as pessoas. Não conheço. Conheço alguns. Não conheço, não sei quem são. Mas o grave é mesmo isso. Mas então a decisão de realizar a despesa ou de organizar o sistema de cultura do Porto está nas mãos dos deputados da Assembleia da República quando votam a Lei de Finanças Locais e as transferências para as autarquias? Está na mão do Presidente da Câmara Municipal do Porto? Está nas mãos dos serviços quando executam as deliberações? Não é do Presidente, peço desculpa, do Executivo. Do órgão Câmara Municipal, o Executivo composto por vereadores eleitos pelos vários partidos na cidade do Porto? Ou está nas mãos de três pessoas, que nem eu, nem o seu deputado, nem ninguém sabe quem são, que foram escolhidas dentro por um sistema endogâmico, porque são escolhidas pelo próprio Tribunal de Contas, e que decide, através da sua ação, vetar, através da sua inação, vetar na prática também, chumbar na prática também, e não são responsáveis, porque a lei lhes atribui esse caráter, não têm qualquer responsabilidade sobre a decisão que tomam. E por isso, eu acho que o que eu acho, a senhora deputada há pouco perguntava-me nesta reforma, diz se este é o tempo para fazer esta reforma. Eu muito francamente digo que é muito impressionante, é como é que o sistema político ao longo das últimas décadas se vergou em não só não fazer esta reforma, como ir acrescentando poderes àqueles que erradamente o Tribunal já estava a acumular. Esta reforma já devia ter acontecido há muito tempo. Já devia ter acontecido. Já devia, porque o sistema distorceu de tal maneira. Como é que o senhor deputado, como é que nós aceitamos viver com esta ideia de que os presidentes de Câmara, os decisores, têm medo do Tribunal de Contas? Mas medo? Como é que um decisor político tem medo no exercício das suas competências, que é decidir sobre a afetação da despesa por razão do Tribunal de Contas? Depois há um segundo aspecto muito importante que o Sr. Deputado chama a atenção, que é, mas há instituições públicas com diferentes capacidades de gerir a complexidade da contratação pública. É verdade. Mas quer dizer, nós também já ouvimos representantes de regimes, defensores de regimes mais ditatoriais, de se defender que o voto não devia ser universal porque os analfabetos não sabiam como votar. E se o problema é um problema de capacidade, então, Sr. Deputado, eu concordo inteiramente consigo. O problema não tem a ver nada com o Tribunal de Contas. Tem a ver, vamos dotar as instituições que podem reforçar a qualidade da contratação pública na forma que elas precisam. Quais são elas? O Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República pode verdadeiramente dar conforto, porque as suas decisões, quando homologadas, são vinculativas dentro da administração. Fazem lei, ao contrário do Tribunal de Contas, porque quem tem a ilusão de que um visto prévio é uma garantia sobre a bondade do processo está errado. Porque eu já vi processos que têm visto o Tribunal de Contas e que depois são chumbados em sede de auditoria. Sempre com a desculpa de que cada coletivo de juízes é independente. Cada grupo de juízes é independente. Por isso aquilo não é garantia de nada. É um conforto. Mas se queremos apoiar e melhorar a capacidade de qualidade da contratação e da gestão, e eu concordo consigo nesse ponto, que é importante fazermos, até porque temos um quadro muito complexo e desajustado em matéria de contratação pública, que o Governo, e bem, também está a mexer no bom sentido, mas isso não é assunto para hoje. Nós temos que reforçar os poderes de quem, na minha opinião? Não é só os poderes, é os meios e os recursos de quem? Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República, SEJUR, Associação Nacional de Municípios. Isto tem que se reforçar, tem que se dar instrumentos, recursos financeiros, recursos de formação, para que se possa disseminar uma rede de melhores práticas harmonizadas sobre isto. Mas isto é o que suportará a ação das entidades no momento da contratação.
Isto não implica ter tribunal nenhum, nem ser julgado por tribunal nenhum. Quem toma a decisão deve tomá-la nas melhores condições e com os melhores instrumentos. Mas então ataquemos o problema. É reforçar os instrumentos de apoio a essa tomada de decisão. Muito obrigado, Dr. Fernando Medina. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Marina Gonçalves, do Partido Socialista. Dispõe de até 6 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar a Fernando Medina e agradecer também os comentários, sobretudo a clareza com que aqui se pronunciou sobre a verdadeira discussão que estamos a ter quando abordamos este diploma. A maior dificuldade que temos tido nas audições e nos debates públicos é o desviar de atenções daquilo que verdadeiramente está em cima da mesa na proposta de alteração do regime de Tribunal de Contas, colocando como no fundo, uma pendência ou a única salvaguarda para o combate à corrupção, quando aquilo que está em cima da mesa e verdadeiramente aquilo que estamos a discutir é o momento em que essa fiscalização acontece. Porque se formos olhar para o quadro de fiscalização do Tribunal de Contas, não se está a prescindir, e eu já lá vou um dos casos que tem preocupado mais em que se prescinde mesmo do papel do Tribunal de Contas, mas de uma forma transversal aquilo que estamos a falar é em que momento é que o Tribunal de Contas intervém e verdadeiramente se deve intervir antes da assinatura do contrato e, portanto, antes do investimento público começar a acontecer, e se ele efetivamente é assim tão benéfico para aquela que é a salvaguarda do papel fundamental que o Tribunal de Contas tem e que aqui ninguém põe em causa das várias pessoas que intervieram. Dizer também que acho que foi a primeira vez que da parte do Chega, e é importante, isto não é nenhuma provocação, que é a primeira vez que eu ouço uma intervenção bastante ponderada daquela que é a discussão que estamos aqui a ter, porque no fim do dia aquilo que nos acaba por afastar deve ser agora a alteração ou deve ser no futuro. E, portanto, o que nós temos que acautelar agora, porque eu acho que deve ser o mais consensual possível esta alteração, é perceber como é que nós podemos responder a uma preocupação que tem sido bastante transversal, e era esta já, aliás, a última intervenção já nos ajudou aqui a encontrar alguns caminhos, mas perceber como é que nós respondemos àquela que é a maior preocupação que nos vem aqui levantar, e que, na verdade, é o que deturpa ainda mais o papel do Tribunal de Contas, que é considerar que o visto prévio é fundamental porque previne e porque ajuda e serve de muleta àquelas que são as entidades que não conseguem, por si, garantir os tais mecanismos de controle interno. E falava-nos aqui da questão do SEJUR, falava-nos aqui do Conselho Consultivo do Ministério Público e também uma terceira da Associação Nacional de Municípios Portugueses. No fundo, como entidades que podiam aqui ter esta robustez de apoio às várias entidades públicas. Mas eu perguntava... Força. E a Inspeção-Geral das Finanças, pronto, juntamos a Inspeção-Geral de Finanças. E eu perguntava se nós acrescentássemos, nós ontem tivemos a oportunidade de ouvir aqui o MENAC, que dizia que muitas das entidades não têm do regime, agora não sei de cor o regime de combate à corrupção, que tem um conjunto de procedimentos de controle interno que deviam já estar implementados nas entidades e que não estão, se com esta salvaguarda de que eles efetivamente são concretizados e com este reforço de competências, nós não estávamos destas entidades ou das competências ou desta interação também com as várias entidades públicas, se nós não estávamos por aqui a responder àquela que é a preocupação transversal, porque no fim do dia a preocupação não é se o visto prévio existe ou não, a preocupação é se, e bem, a legalidade e a regularidade dos procedimentos é cautelada pelas entidades, não por questões de corrupção, mas por questões mesmo de robustez dos seus próprios serviços, porque realmente estamos sempre a falar de entidades iguais quando olhamos para uma Câmara de Lisboa ou para uma junta de freguesia do Conselho de Caminha. E, portanto, esta é que é a verdadeira dimensão. Mas voltando à questão do Tribunal de Contas e àquela que é a alteração que é feita. Há aqui várias questões que são postas em cima da mesa e para a qual eu pedia opinião. A primeira tem a ver mesmo com as entidades excepcionadas. Há duas dimensões de entidades excepcionadas. Umas que são excepcionadas apenas do visto prévio, de toda a fiscalização prévia, mas que estão sujeitas à fiscalização do Tribunal de Contas, mas temos depois um conjunto de entidades, e aqui tem sido bastante referida a questão da TAP, que ficam completamente excepcionadas da fiscalização do Tribunal de Contas. E aqui realmente é uma dimensão diferente daquela que estamos aqui a falar, porque há uma opção política de retirar da esfera de fiscalização. E se entendemos a preocupação que tem a ver com o tipo de administração que terá neste tipo de empresas, também nos preocupa a questão de ficar completamente afastada desta fiscalização. Eu gostava de ter a sua opinião sobre isto. A segunda tem a ver com o valor. Nós temos discutido muito aqui, não ser os 10 milhões, ser os 5 milhões. Há pouco tivemos a oportunidade de ouvir o ex-presidente do Tribunal de Contas, que nos dizia
que os 5 milhões estava, no fundo era um primeiro passo importante e que devia até ficar uma cláusula na lei que permitiria ao próprio Tribunal de Contas atualizar o valor para poder ser superior, se entendesse que estavam calculados determinados critérios que se poria na lei, mas que os 5 milhões, no fundo, equilibrava, cautelava a questão dos concursos internacionais e que seria um primeiro passo e um princípio para aumentar os valores. Perguntar-lhe também sobre isto. Terceira questão que lhe perguntava tem a ver com a responsabilidade, o ex-presidente foi o Vítor Caldeira, que esteve cá, e perguntava-lhe também relativamente à responsabilidade dos gestores, que também tem sido uma das questões mais salientadas aqui e tem sido uma das questões, sobretudo ontem, quando ouvimos o Procurador-Geral da República e também o MENAC, que nos levantavam a questão de que ficava completamente excluída toda a responsabilidade praticamente dos gestores. E eu, aliás, tive a oportunidade de dar alguns exemplos, por exemplo, de situações em que os dirigentes tomavam uma decisão com base em parceiros internos e parceiros externos que acautelavam e sustentavam juridicamente, legalmente, financeiramente essa operação, mas depois, no final do processo, são responsabilizados diretamente por eles. Se a solução é certo que retira, em grande parte, a responsabilidade no que diz respeito à negligência, mantém, obviamente, as questões de dolo, a solução é muito objetiva e parece-me que aquilo que se pretende com a lei é encontrar uma solução mais objetiva possível, muito sinceramente, percebendo a preocupação, o certo é que é difícil de acautelar quando é que, porque depois fica ao livre-arbítrio da decisão dos juízes, o que é ontem eu agora já não me recordo da expressão que foi utilizada, mas era uma expressão o especial cuidado que o gestor público deve ter no exercício das suas funções. O que é este especial cuidado, porque é que não tem em função destes parceiros? Perguntar-lhe também se a solução que está na lei lhe parece que é enquadrada nestas preocupações ou se podíamos encontrar aqui outra solução, deixando desde já claro que aquela que é a redação, e hoje ainda já falamos disso, relativa aos parceiros, que é muito aberta e que diz quase que basta um parecer para poder excluir a responsabilidade, nos parece também demasiado lata e que devia estar, de alguma forma, devia ser mais objetiva naqueles que são os parceiros que são pedidos e a sua ligação ao processo. E ficava por aqui, que já me estou a exceder no tempo. Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Dr. Fernando Medina dispõe de até 6 minutos para a resposta. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu vou diretamente às questões colocadas. Em primeiro lugar, o debate sobre o valor do visto prévio. A minha opinião sobre esta matéria é clara. Nós não devíamos ter instrumento de visto prévio. Nenhum. Não tem nenhuma justificação. Temos um instrumento de visto prévio. Nenhuma. Colide com o nosso quadro constitucional, colide com uma administração moderna, colide com o papel que deve ser de cada entidade. E estou a falar como ex-ministro das Finanças, com a responsabilidade e com a consciência bem pesada do que estou a dizer. Não é a sede de resolver nem de prevenir qualquer tema em matéria de finanças públicas. Não é aqui que se faz. Nem tem legitimidade para o fazer. Uma formulação que, por exemplo, dissesse que contratos de determinada dimensão, com determinado tipo de encargos de natureza plurianual, muitíssimo relevantes, têm que ter o parecer de uma entidade, como entidade do Tesouro e Finanças, por exemplo, do Ministério das Finanças, ou de uma entidade dessa natureza, ou da própria Inspeção-Geral de Finanças, é algo que dentro do nosso quadro constitucional e do quadro da preservação da qualidade das finanças públicas tem sentido. Pode ser equacionada, pode ser pensada. Isto é, eu percebo que se nós estamos a tratar da concessão de um sistema de águas de um município de grande dimensão do norte do país, só fico-me por aqui que é para não dizer o nome, naturalmente, não é? Que quando vamos fazer o que é o valor atualizado de tudo quanto é a gestão daquele sistema, é um sistema com um impacto importante sobre as finanças públicas do país. Claro. Bom, mas essa função não se dirime, nem pode ser triada no âmbito de um processo de visto prévio do Tribunal de Contas. Porque se o Tribunal de Contas se tivesse à sua função,
só iria avaliar da sua legalidade e da sua conformidade. Iria chegar a uma situação em que a concessão era uma concessão. Aliás, suspeito que o caso que estou a pensar, aliás, deve ter mesmo tido visto o Tribunal de Contas, ter sido uma ruína financeira. E por isso, que haja instâncias que têm essa dimensão e que podem contribuir até com o know-how para a melhoria do processo que está em causa, como existe dentro da Administração Central, por exemplo, o facto de um conjunto de instrumentos financeiros terem que ter um trabalho prévio dos Ministérios Setoriais com o Ministério das Finanças antes de serem lançados. Falo do lançamento de uma concessão rodoviária, ferroviária, desse tipo de instrumentos, passam, obrigatoriamente, aliás, pela participação de um grupo de trabalho que está hoje dentro da entidade de Tesouro e Finanças e que pode fazer esse trabalho, que deve fazer esse trabalho. Não é o Tribunal de Contas em sede de visto prévio. Não é o Tribunal de Contas em sede de visto prévio. E por isso, a minha posição relativamente ao visto é simples. O visto prévio devia ser abolido. O visto prévio é um resquício. É um resquício de um tempo passado que em Portugal, a que sucedeu em Portugal, uma luta muito bem sucedida por parte do corpo interno do Tribunal de Contas em sucessivamente ir mantendo e ampliando o seu poder. Ao ponto de ter chegado a próprias formulações da lei que ancoram a entrada do Tribunal de Contas dentro das decisões políticas. Eu percebo o Governo no sentido, como é que eu dizer, da gestão política de um processo para não ir para uma solução tão radical, não é? Pronto, eu agora, fora de responsabilidades, posso pedir um bocadinho mais. Mas acho que era importante sempre debatermos a pureza dos princípios nesta matéria, não é? Agora, vamos discutir o valor concreto. Eu tenho visto esta discussão dos 10 milhões ou dos 5 milhões. Qual é a razão de princípio? Para discutir 5, 7, 8, 10, 12, 14, 15. Qual é? Não há nenhuma. É só saber quanto poder queremos deixar nas mãos do Tribunal de Contas para efetivar o visto prévio. É só esse que está em causa. Não está em causa mais nada. É só saber isso. O que a Assembleia da República tem que decidir, os seus deputados terão que decidir quanto poder queremos nós deixar num conjunto de pessoas que estão escolhidas dentro do Tribunal, que foram escolhidas pelos órgãos do Tribunal de Contas, que eu peço desculpa se estou a supor errado, mas que imagino que a generalidade dos senhores deputados não conheçam, que tomam decisões por cima e antes dos decisores políticos que estão eleitos para tomar essas decisões, e que não têm nenhuma responsabilização sobre as ações que tomam. Porque é que nem sequer responsabilização financeira têm. Isto leva-me aqui a um outro ponto, e por isso, só para fechar o ponto do visto, é dizer o seguinte, da dimensão do visto. Na minha opinião, a proposta do Governo parece-me bem, até porque o mais importante da proposta do Governo não está, em minha opinião, no visto até aos 10 milhões. O mais importante para mim na proposta do Governo está na forma muito inteligente, como encaminha para o sentido certo, como aliás o Sr. Deputado do Chega há pouco referiu aqui, suscitou aqui, que é dizer o seguinte: acima dos 10 estarão dispensadas as entidades que tenham os seus sistemas internos certificados pela Inspeção-Geral de Finanças. Que é exatamente a posição correta a ter. Nós temos em Portugal uma larguíssima experiência na gestão de fundos comunitários. Os sistemas de fundos comunitários, todos, desde as entidades, o antigo IFDR, agora a Agência de Coesão, os programas operacionais estão certificados e têm uma certificação que demora bastante tempo a ter no arranque dos quadros, quanto aos seus processos para poderem desempenhar como certificado que fazem bem a sua função ao nível da certificação e do pagamento da despesa. E esta formulação que a lei encontra, na minha opinião, é, aliás, das mais felizes que lá está, porque, primeiro, vai permitir que as grandes entidades executoras do Estado não estejam sujeitas a visto do Tribunal de Contas. Segundo, dá essa possibilidade para aquelas que investirem em terem um sistema mais exigente e garantístico do ponto de vista do seu controle interno. Essa deveria ser a regra, é dizer, quais são os standards do ponto de vista que as instituições devem ter.
mais do que estar a discutir o poder do Tribunal. E por isso, a escolha entre 5 e 10 milhões é uma escolha da consciência dos senhores deputados em resposta a uma simples pergunta. Querem mais poder para o Tribunal de Contas ou querem mais poder para os políticos eleitos? É uma decisão que só o Parlamento tomará. O último ponto que a senhora deputada tem colocado, o penúltimo, que é a questão da responsabilidade ainda sobre isto. Desculpem, eu tenho apreço pelo Presidente Vítor Caldeira, como pelo seu passado, pela sua vida. Não posso dizer que tenha tido um mandato feliz à frente do Tribunal de Contas. Não ficaria bem comigo em não ser verdadeiro nesta matéria, mas reparemos bem no ponto a que nós estamos. Reparem bem só na natureza da sugestão que é feita. Então, a proposta que vem do lado de um ex-representante do Tribunal de Contas é que o valor sobre o qual o Tribunal intervém é decidido por um critério de atualização do próprio Tribunal. Isto é, não é a Assembleia da República que o decide? Era exatamente. Era dar um poder ao Tribunal de Contas para decidir sobre isso. É o Tribunal de Contas que passa a definir também o seu âmbito de atuação sobre as entidades. Mas, quer dizer, eu talvez seja por este tempo de afastamento da vida política, mas que vou ganhando algum distanciamento para ver as enormidades que nós fomos aceitando. Isto é uma troca por completo dos papéis. O Tribunal tem que exercer as suas competências dentro do âmbito da lei que os deputados definem. É uma lei da Assembleia da República, não é um decreto-lei do Governo. É uma lei da Assembleia da República. É aqui que tem que ficar definido. E sem mais, nem meio, sem ais, nem uis, nem mas, nem meio mas. Cada um exerce o seu poder e a sua responsabilidade. Sr. Presidente, eu depois peço desculpa pela forma como estou a esticar, mas responderei depois a seguir às questões que a senhora deputada pôs e quero ir a uma importante que tem a ver com a questão do descontrole financeiro. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Passamos à segunda ronda. A senhora deputada Andrea Neto dispõe de até 3 minutos e meio. Obrigada, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Dr. Fernando Medina. Depois de ouvir esta primeira ronda e aquilo que o Dr. Fernando Medina nos trouxe, creio que há aqui há uma ideia importante a não perder de vista, de que esta reforma é necessária, de que esta reforma está bem feita e que esta reforma salvaguarda na íntegra o interesse público. E parece-me sinceramente que o contributo que o Dr. Fernando Medina trouxe hoje merece, pela experiência que tem, a nossa reflexão muito séria. Mas foi aqui dito muito claramente de que o visto prévio tem uma natureza administrativa, absolutamente administrativa, que pouco ou nada combate a corrupção. E, portanto, também aqui cai por terra o único ponto em que verdadeiramente esta Comissão, os senhores e seus deputados, divergem no que diz respeito ao combate à corrupção e esta ideia do Chega de tentar transmitir de que as alterações ao nível do visto prévio não vão contribuir para o verdadeiro combate à corrupção. E já aqui também foi dito que esta é uma falsidade absoluta de quem pretende apenas e só denegrir a reforma. Mas, Dr. Fernando Medina, sinceramente, eu vi hoje um Chega um pouco diferente daquilo que vi nas audições anteriores a este propósito. Parece que recuou bastante, até falou já do tempo em que haverá necessidade de fazer esta reforma, se este é o tempo, se pode ser mais tarde. Bem, esta é uma novidade que o Sr. Deputado Bruno Nunes nos trouxe hoje, mas ainda bem que trouxe essa novidade, mas eu sinceramente acredito que o ADN do Chega vai levar novamente à retórica e à falsidade absoluta no sentido de procurar denegrir uma reforma que é tão importante para o nosso país. E, portanto, a questão que eu queria colocar, Dr. Fernando Medina, aqui como última intervenção da parte do PSD, é se o excesso de bloqueios administrativos, que se consubstanciam em muito no visto prévio, atrasa verdadeiramente os investimentos públicos e se, nesse sentido, nós estamos com este visto prévio, com esta fiscalização prévia, a prejudicar o próprio interesse público. E eu creio que nenhum de nós quer essa situação. Que seguramente serão muito importantes para a continuação dos nossos trabalhos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Nunes, dispõe de até 3 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, somos de facto o partido da novidade, isso eu não tenho a mínima dúvida, que temos bastantes novidades. Deixe-me dizer, eventualmente, porque não foi bem claro, então eu vou repetir aquilo que já reiterei em diversas audições. Nós concordamos que deve existir uma reforma, não concordamos, no entanto, que o visto prévio seja retirado se não existirem reforços de meios. Já ouvimos IGF, já ouvimos o Tribunal de Contas, já ouvimos gente com responsabilidade. E o Dr. Fernando Medina disse, não conheço parecia aquela rábula do diga-me um. Eu vou-lhe dizer, pode tomar nota, é o acórdão número 04 de 2015, de 3 de fevereiro, onde claramente acabou por dar um processo judicial na sequência das parcerias público-privadas com relações com as entidades intermunicipais. Não me vou alongar muito para não perder os 3 minutos e meio, mas se quiser posso lhe dar o processo, que existiram claramente. Bom, o que nós consideramos, e esta discussão foi bastante interessante, é precisamente esta questão do reforço dos meios. Eu até vou mais longe, e até podemos dar mais uma novidade, o PSD assim pode aproveitar, que é a circunstância, aliás, porque as novidades e as formas do Estado do PSD já nos habituaram que depois resultam em coisas pífias. Eu posso falar, por exemplo, da lei dos solos, que foi tão espetacular e ia dar tanta construção para ir por todo o lado, ainda não vi nem uma barraquinha construída à conta da lei dos solos, e então, olhe, falando aqui com o ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa, a lei dos solos no município de Lisboa abrangia qualquer coisa como 0, porque nem no Parque Eduardo VII dava para construir. Portanto, essas coisas que vocês apresentam de vez em quando a miúdo são bastante interessantes, mas têm que estar estruturadas. E o Chega, de facto, hoje tem a postura da ponderação, porque o Chega é de extrema ponderação. E, portanto, sendo um partido de extrema ponderação, o que vem apresentar é que claramente estamos preocupados e consideramos que deve existir a reforma, mas da maneira atabalhoada como este Governo já nos tem habituado, que apresenta sempre a imagem por fora. Parece aqueles anúncios do OLX para vender casas que fazem por inteligência artificial. Aquilo está bonito, depois quando vamos ver aquilo na realidade é uma ruína, porque aquilo era só inteligência artificial. E o Ministro Gonçalo Matias já nos habituou a estas circunstâncias. E não existe aqui uma questão de sustentação, porque falámos na questão do reforço da ANMP, eu vou mais longe. O Dr. Fernando Medina, não sei se concorda comigo ou não, mas eventualmente poderíamos pensar, não na questão das CCDRs, porque isso serviu para outras questões, mas essencialmente no papel da CIM. As comunidades intermunicipais podiam ter um papel fundamental, como centrais de compras para algumas juntas de freguesia que não têm escala, como a questão do conforto jurídico ser dado até pela própria comunidade intermunicipal. Ou seja, concordamos todos com isso. O que não concordamos nesta fase, e pronto, para ficarem mais satisfeitos e dizem assim, eles voltaram à retórica do costume. O que não estamos de acordo é que de facto se faça um princípio de desresponsabilização e que exista, sem o reforço de meios nas entidades competentes, eu senti, há uma pergunta que tenho que fazer que claramente é provocatória. Então, mas se isto é tão bom e se isto é tão certo, quando o governo do PS tinha maioria absoluta e Vossa Excelência era Ministro, porque é que não o fez? Podia ter feito, certamente, porque hoje em dia concorda com a medida, não precisava estar a aguardar pelo PSD, porque poderia ter feito. E nessa altura não fizeram, porque obviamente, e perceba a entropia que existiu aqui, não creio que tenha sido um anátema que lançou em cima do Tribunal de Contas, mas obviamente existiram aqui questões que percebemos perfeitamente que existe uma visão daquilo que é o papel do Tribunal de Contas, que aliás o PSD, na primeira intervenção que o Sr. Ministro Gonçalo Matias faz nesta casa, cria um anátema que por ele, passa a expressão, era uma bomba no Tribunal de Contas e acabava-se com aquilo, uma bomba no sentido figurado. E acabava-se com aquilo. Entretanto já está mais moderado e como vê toda a gente consegue moderar as suas opiniões, porque o próprio PSD já não quer explodir o Tribunal de Contas neste momento, já só o quer reconfigurar. E nós consideramos que deve ser reconfigurado e consideramos inclusive que este reforço de meios tem que existir forma de estarmos salvaguardados. Se quiserem olhar para a fiscalização sucessiva concomitante, reforçarem os meios, estaremos dispostos a analisar esta questão. Mas como Vossas Excelências, a única coisa, Vossas Excelências do PSD, neste caso, porque o CDS nem está cá nem conta, como nestas circunstâncias o PSD a única coisa que quer é terminar com isto, aí não terão obviamente o nosso aval, porque consideramos, para terminar e voltarmos à retórica, é um bar aberto para a corrupção. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada Marina Gonçalves, dispõe de até 3 minutos. Muito obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Bruno Nunes teve a necessidade de fazer aqui uma intervenção à Chega para não dizermos que tinha mudado de posição e nós entendemos isso. Eu ia ser muito célere e deixava o resto dos meus minutos para a intervenção final, porque acho que é muito mais importante ouvir quem aqui vem com boas propostas do que verdadeiramente as nossas próprias intervenções. Deixava uma pergunta muito transversal. Olhando para a lei que está hoje, o que é que mudava?
se mudava alguma coisa e se mudava, o que é que mudava. Depois tinha as questões da primeira ronda que ainda não foram respondidas e agora o Sr. Deputado fez-me lembrar uma terceira pergunta, mas esqueci-me novamente com o à parte que fiz relativamente ao Tribunal de Contas. Mas voltando e para terminar esta questão, eu acho que é mesmo muito importante que nós façamos esta discussão sem colocar a tónica na questão do combate à corrupção, porque verdadeiramente não é aí que estamos. Nós estamos na perspectiva de avaliar em que momento é que, já sei qual era a pergunta, em que momento é que a fiscalização deve entrar e, por outro lado, como é que nós garantimos os tais modelos de controle interno, ou pelo menos esta robustez das entidades públicas que têm que contratualizar todos os dias. E a minha pergunta tem a ver com os vários vistos que existem, com a fiscalização concomitante e perguntar, tendo em conta a legislação que existe hoje, e na qual não é retirada a fiscalização concomitante, se o fim do visto prévio verdadeiramente retira o poder de fiscalização do Tribunal de Contas, ou se apenas estamos a dizer que não acontece numa fase prévia, mas pode acontecer no primeiro dia de execução do contrato e já agora com meios que podem até ser realocados de quem deixa de fazer a fiscalização prévia pela redução substancial dos contratos. Muito obrigado, senhora deputada. Tenho agora a palavra o Sr. Dr. Fernando Medina para concluir esta audição. Dispõe de até 10 minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu tentarei responder a todas as questões colocadas e vou começar por esta última questão colocada pela deputada Marina Gonçalves, que é muito interessante. Que é, já repararam no anacronismo de se ter um tribunal que julga atos não cometidos? Transportemos isto para a nossa vida cotidiana. Nós passaríamos a ter um órgão de fiscalização que antes de nós sairmos de casa ia fiscalizar se nós tínhamos intenção de estacionar o carro no sítio errado, se iríamos ultrapassar um limite de velocidade, antes de o fazermos. Porque uma coisa que devíamos ter, na minha opinião, bem clara é esta. Uma coisa é nós termos instituições de apoio à qualidade da decisão em matéria de contratação pública e de atos de natureza de gestão pública. E eu não posso estar mais de acordo, aliás, que acompanhada esta proposta, o Governo apresente o que é um plano de reforço de meios deste conjunto de entidades que aqui falamos. E esta é a resposta àqueles que dizem que é necessário haver um reforço da qualidade da decisão. A resposta a esses que dizem não é adiar esta reforma para um amanhã que nunca chegará, porque esse é o argumento de quem verdadeiramente quer manter o status quo. Não vamos fazer a reforma? Sim, faça-se a reforma. Exige mais meios na melhoria da qualidade da tomada da decisão em matéria de contratação pública, por exemplo? Bom, então, faça-se isso em simultâneo. E o Governo tem os meios para fazer isso. Basicamente, é um despacho do Ministro das Finanças com o Ministro Setorial a identificar as entidades, a identificar as possibilidades de contratação, a criar as unidades orgânicas que são necessárias aqui ou ali. O Governo pode, com muita rapidez, ter este plano pronto. Não tem tema em ter. E assim, a reforma é equilibrada. É que o Tribunal não age como entidade de aconselhamento. É que essa é uma questão, porque se nós podíamos dizer assim, em sede de processo de visto prévio, o Tribunal dialoga, faz a formação das entidades, das pessoas, trata disto de forma como entidade de aconselhamento e de segurança. Não é nada disso que o Tribunal faz. O Tribunal o que faz é um processo de avaliação judicial, no qual o contacto pessoal, aliás, é feito de forma quase informal, no meio de toda esta natureza, que é como o país funciona, não é? Mas não se assume como uma entidade, e é muito curioso, não se assume como uma entidade de clearance prévio do processo. E eu discuti isto com os responsáveis do Tribunal de Contas. Por exemplo, era muito útil se nós tivéssemos uma entidade de clearance do processo. Isto é, digam-nos como é que se deve fazer, como é que entendem. Eu não estou a falar para os processos muito complexos e inovadores, que é aí onde eu acho que está o grave problema do Tribunal de Contas, mas vamos chamar para aquilo que é o mais corrente, é uma obra de uma empreitada de uma escola, é uma obra de uma empreitada disto, daquilo, daquilo outro, quer dizer, aquilo que não tem particular complexidade do ponto de vista da governação máquina administrativa. Digam como, façam. Não. E o que é que dizem? Nós não podemos ter um departamento de clearance
Porque, como os senhores juízes são totalmente autónomos, como o tribunal está organizado por juízes e por secções, certo? Quem toma a decisão sobre o visto prévio são os juízes. Por isso, nós não podemos ter um departamento que previamente dê aconselhamento, porque o nosso aconselhamento não é garantia, porque quem tem o poder para decidir são os juízes quando votam. E eu volto à mesma. Mas reparemos nisto, nós temos um tribunal a julgar atos que não foram praticados. Não foram praticados. Os contratos não estão em vigor. Não produziram efeito. Não houve nada que fosse praticado. Como é que podemos achar que isto é natural hoje, no século... Eu percebo isto. Quer dizer, isto vem à memória de quê? Isto é preciso conhecer a história de como é que nós chegamos aqui. Existe Tribunal de Contas muito antes de existir o Ministério das Finanças. Quer dizer, a função da conta, do controle da despesa e do controle da receita é uma função que nos tempos medievais existia. Não é? O Tribunal de Contas é o Tribunal da Conta, onde as contas tinham o seu papel na própria contagem dos documentos. Aliás, como os quadros que estão no Salão Novo do Ministério das Finanças bem ilustram. Também nós não estamos nesse tempo. A lei atribui um conjunto de responsabilidades às entidades que são públicas, nomeadamente aquelas que são dirigidas por eleitos políticos, que têm que a cumprir, têm que ter os meios para a cumprir, demos os meios para a cumprir. Mas com franqueza, eu prefiro aceitar uma sociedade que vive com erros dessas pessoas que têm poder constitucional e onde esse poder deve estar, do que estar a transferir um poder de veto para um corpo não eleito, não responsabilizado, nem sequer conhecido de ninguém. Eu não sei se o Sr. Deputado quantos juízes do Tribunal Constitucional, do Tribunal de Contas conhece, mas devo-lhe dizer que da realidade que eu conheço, tomaram decisões com um profundíssimo impacto sobre o nosso país. E muitas das decisões que eu conheço tomaram com um profundo impacto negativo sobre a satisfação de necessidades dos portugueses, não apoiando o bom desenvolvimento dos processos, adiando a resolução desses problemas e, aliás, em várias delas, com imensos encargos financeiros para o Estado. Sr. Deputado, se um dia fizéssemos a conta, há uma crítica que tem sido feita à reforma, que no fundo são os riscos do descontrole financeiro. Sr. Deputado, um dia que alguém se decida a fazer a conta do prejuízo financeiro da intervenção do Tribunal de Contas, nós vamos cair para o lado. Vamos cair para o lado. Bom, agora, sobre o debate relativamente ao Hospital Oriental de Lisboa. Quer dizer, eu acho até surpreendente como é que o Tribunal de Contas vai responder a esta matéria, como se não tivesse nada a ver. Não sei se há... Não sei se os deputados conhecem todos a história, quer dizer... O Hospital Oriental de Lisboa, o chamado Hospital de Todos os Santos, é a correção de uma obra provisória que foi a instalação no Hospital de São José e nos hospitais contíguos, 20 anos depois do terremoto, da capacidade hospitalar no centro de Lisboa, porque o Hospital de Todos os Santos, que existia no Rossio, ficou destruído. Se me permitem o exagero da expressão, aliás, se repararem no Hospital de São José, está lá mesmo a história do Hospital de São José, e eles próprios remontam a 1492, que é a data da fundação do Hospital de Todos os Santos, que estava no Rossio e que ficou destruído quando foi do terremoto. Nessa noite, os feridos foram transferidos para aqui, para o convento de São Bento, também para um convento ali em Alcântara, na zona de Alcântara, e 20 anos depois do terremoto, o Marquês de Pombal, que tinha expulsado os jesuítas, utiliza o convento dos jesuítas, o convento de São José, para fazer o Hospital de São José, que depois se ligou, ficou como sede desse agrupamento, onde tínhamos o Hospital do Desterro, o Hospital de Santa Marta, onde tínhamos um conjunto de unidades hospitalares ali, os Capuchos. Nós, quando chegamos aqui, depois desta história imensa sobre o Hospital de Todos os Santos, vem o Tribunal dizer, mas eu não tenho responsabilidade nenhuma. Não tenho responsabilidade nenhuma. Depois de tudo o que foi preciso, dos veio para a frente e para trás, porque obviamente não estou a culpar o Tribunal dos séculos de atraso disto.
mas tem uma responsabilidade muito grande e até financeira sobre a perda de recursos públicos que o Estado teve sobre esta matéria. Mas então é o Tribunal que vai definir, identificar e ter a ver com a qualidade da construção sísmica? Isto é uma matéria do Tribunal de Contas? Mas, quer dizer, com honestidade, isto é matéria de um Tribunal de Contas. E sabemos que em função disso e daquilo que é produzido, Portugal perde o dinheiro do PRR que estava lá colocado e agora ainda tudo, o processo está todo pendente porque ainda não se descobriu onde é que se vão buscar o dinheiro necessário para que a conta feche. E mais, e nesse processo, repara, Sr. Deputado, só mais um aspecto. O Tribunal de Contas não só manda produzir um relatório sobre a questão sísmica, como é óbvio, o Governo só pode ter esperança na viabilização do concurso se não ultrapassar o preço pelo qual o concurso foi feito. Senão vai ter que lançar um novo concurso. Agora, o Sr. Deputado, veja lá, meta lá mais umas dezenas de milhões de euros por cima do preço e tenha que encaixar uma nova obra de dezenas de milhões de euros no preço que está. Porque se o Governo não o fizer, o que vai ter que fazer é abrir um novo concurso. É assim que isto é gerido. E dizem-me Tribunal de Contas e impactos financeiros de decisões e grande proteção dos dinheiros públicos. Sr. Deputado, eu só lhe tenho histórias para lhe contar precisamente o contrário. E depois, Sr. Deputado, dois casos. Aquele caso que o Sr. Deputado referiu relativamente às parcerias público-privadas, queria lhe dar esta informação. Esse processo teve visto o Tribunal de Contas. Por isso o que o Sr. Deputado está a referir, não há nenhum ato, como é que eu ia dizer, no quadro atual da lei, o Tribunal de Contas agiu e isso não impede que haja hoje suspeitas de facto A, o facto B, o facto C, não faço ideia do que é que está no processo, nem da relevância do que é que está no processo. São as histórias que nós conhecemos em público sobre processos e suspeitas em matéria de contratação pública nada têm a ver com matérias de vista do Tribunal de Contas. Se uma entidade faz uma contratação para uma escola ou para um equipamento qualquer público e depois alguém mal intencionado e indigno de estar em funções públicas pratica um ato de corrupção no concurso, que é fornecer a informação de qual é o preço necessário para ganhar o concurso porque já viu a proposta dos concorrentes, em matéria de Tribunal de Contas está tudo limpinho. Está tudo limpinho na lei atual e estará tudo limpinho na próxima. Tudo limpinho, não tem problema nenhum. E o ato de corrupção aconteceu. Não é aí que se resolve. Não é esta sede, não é este o âmbito, não é aqui que melhora ou que piora o problema. Nenhuma. Não vejo, aliás, tentei imaginar casos em que isto pudesse acontecer. Epá, não vejo a possibilidade desses casos. Mas concordo com o Sr. Deputado no sentido de se reforçarem os meios de cumprimento da norma legal. Já respondi sobre a questão do atraso dos investimentos públicos, já respondi, é absolutamente claro e em alguns casos com uma forte penalização do sistema político. Porquê? O sentimento das pessoas, que muitas vezes veem que os problemas se arrastam sem solução, quando passa um governo, depois passa outro, depois passa outro, depois passa outro, depois passa outro, isto é, e nós, caramba, não são todos, pode haver maus ministros e maus secretários de Estado, alguns governos até têm isso em quantidades significativas, mas, caramba, depois de muitos anos já passou muita gente, não é? E porquê é que há problemas que não se conseguem resolver? Porquê é que há coisas que não se conseguem resolver? Porquê é que há coisas que não são desbloqueadas? Porquê é que há coisas que são óbvias e não são desbloqueadas? Não é? Eu comecei a tratar pessoalmente do Hospital de Todos os Santos com maior empenho quando, em 2015, quando assumi funções como Presidente da Câmara e era Ministro da Saúde, o Dr. Paulo Macedo. Aliás, um excelente Ministro, que fez todos os esforços para que o concurso se lançasse. Nós estamos aqui em 2026 e ainda estamos 10 anos depois, por isso já vai na minha vida útil, não é? Já passei tudo isto e nós não temos a obra arrancada, nem temos ainda a solução fechada para o financiamento, onde o Tribunal tem responsabilidade à última. Isto, obviamente, que é um instrumento de corrosão da democracia. Eu creio que a última nota que me fazia, duas notas só finais, creio eu que já respondi a tudo, sobre a questão da responsabilidade dos gestores públicos. Eu concordo com a proposta do Governo nesta matéria e acho que seria um erro se o Parlamento, em minha opinião,
tocasse no regime que é proposto pelo Governo. Eu percebo e percebo as questões relativamente à questão de qual o nível de parecer sobre o qual é inibida a responsabilização do gestor público, mas a falta de melhor solução, a proposta que está na lei deve ser a que fica, na minha opinião, não havendo melhor solução. E sobre a questão da graduação da culpa, também estou de acordo com a proposta que está colocada na proposta do Governo. Acho que o que se está a assistir também nesta campanha contra esta proposta de lei é, no fundo, esta tentativa de ir intimidar os gestores e as pessoas, de dizer, não, nós agora não fazemos isto em sede de preventiva, mas vamos fazer depois em sede de inspeção concomitante e vamos intervir sobre aqui. É preciso que fique absolutamente claro qual é o quadro de responsabilidades e os patamares sobre os quais o Tribunal intervém. Admitia uma outra solução relativamente à questão dos pareceres técnicos. Não havendo melhor solução, acho que a proposta que está é a proposta que deve ficar. Não deve ser criada outra, nem deve ser criada outra ferramenta nesta matéria. Última questão, para responder ao seu deputado do Chega. Olhe, porque é que não foi o PS a fazer esta reforma? Só lhe posso dizer com toda a honestidade uma coisa, tenho muita pena. Tenho pena de não ter feito. Tenho pena. Se há coisa que gostava de ter feito era esta reforma. Mas também já viu que o meu nível de emotividade também sobre este tema, porventura não faria com que isto fosse muito diferente do Ministro Gonçalo Matias, que aliás também temos que louvar, porque essa impetuosidade também demonstra inconformismo perante uma situação que vai conhecendo e que se vai apercebendo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Fernando Medina. Obrigado também. Com a sua intervenção terminamos esta audiência. Reiterar o nosso agradecimento pelos esclarecimentos e contributos que deu para podermos fazer uma proposta de lei ajustada e com todos os contributos são bons para poder melhorar a proposta que está nesta comissão, na especialidade, e agradeço a sua disponibilidade para dar os seus contributos. Muito obrigado. Terminada.